Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma das práticas muito comuns nas igrejas evangélicas, antes do surgimento da internet e das redes sociais, era o uso de pequenos folhetos para fazer evangelização. Um desses folhetos, bastante conhecido, principalmente na década de 70 e 80, se chamava As Quatro Leis Espirituais. E explicando em poucas palavras o que significava aquele folheto, se chegava à conclusão de que a pessoa, para ser salva, precisaria aceitar a Jesus no seu coração como seu salvador pessoal, e então, a partir daquele momento, ela seria eternamente salva. E essa expressão, aceitar Jesus no coração, se tornou uma expressão muito comum nas igrejas evangélicas e praticamente um sinônimo do que significaria a conversão. Quando nós lemos o texto da nossa reflexão de hoje, que está no capítulo 5 de Romanos, nós vamos descobrir que essa expressão está absolutamente equivocada. O versículo 1 diz o seguinte: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo versículo, na tradução da linguagem de hoje, traz a seguinte afirmação: Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto numa quanto na outra tradução, fica evidente que o ato de justificar é de Deus, ou seja, é a ação de Deus que nos justifica, é a ação de Deus em nos aceitar, em nos justificar, com todas as nossas características normais, é que trouxe a paz entre nós e Deus. Em outras palavras, aquela ideia tão presente na pregação evangelística das últimas décadas, comum nas igrejas evangélicas, de que as pessoas tinham que aceitar a Jesus, está na contramão daquilo que a Escritura ensina. Nós não aceitamos a Deus, nós não aceitamos a Jesus. Ele, por ação própria, é que nos justifica, que nos aceita como seus filhos. E a expressão de Paulo tem um significado muito importante, porque ele completa a sua frase dizendo que não há outro caminho para ficar em paz com Deus, senão o que foi proposto por ele, a fé. A fé é a resposta do homem que é justificado ou que é aceito por Deus, apesar de ser inaceitável. Por isso, no versículo 2, nós vamos encontrar, e retomo aqui a tradução da linguagem de hoje, a afirmação de que foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. A vida na graça, que dá tranquilidade ao que crê, foi dada pelo próprio Jesus. E o meio, novamente, é a fé. Estamos firmes nesta graça pelo fato dela vir de Jesus, não por causa das nossas ações, não por causa da nossa obediência, embora se deva fidelidade a Deus, pelo fato dele ter nos aceito quando ainda éramos inaceitáveis.
Essa expressão de fidelidade, de resposta fiel diante de Deus, é a mesma que nós vamos encontrar no texto de Abacuque, texto pelo qual Paulo faz o seu comentário principal justamente na carta de Romanos. Aquele texto que ele cita lá no capítulo 1 e que diz: o justo viverá pela fé. Lá no texto do Antigo Testamento, do texto do profeta Abacuque, nós vamos encontrar a palavra emuná, que significa o justo viverá por meio da sua fidelidade. No Antigo Testamento, a fé se expressava como fidelidade. No Novo Testamento, com a vinda de Jesus, que nos aceita e que nos faz fazer parte da sua família, da família de Deus, nós somos também chamados à mesma fidelidade, uma fidelidade que é resposta àquilo que o próprio Deus fez por nós, em nos aceitar, em nos fazer parte da sua família. Mas nesse versículo 2, a expressão importante é a ideia da vida na graça. Ou seja, nós não só somos aceitos por Deus, e isso é demonstração da sua graça em nos aceitar quando não merecemos, mas também a nossa vida deve ser vivida na graça, em consciência de que nós temos uma vida que vem de Deus, que vem da sua graça. Por isso, ainda no versículo 2, Paulo vai dizer que a esperança de participar da glória de Deus deve nos alegrar, por sabermos que não temos méritos para recebê-la. Ela continua sendo graça de Deus, ela continua sendo fruto da iniciativa de Deus. A partir do versículo 3 até o versículo 5, que é a segunda parte do texto que nós estamos meditando hoje, nós vamos perceber que, como a vida vem de Deus, ela traz todo tipo de situação. E nessa ideia que nós estamos agora desenvolvendo nesses próximos versículos, vai ficar evidente que muitas das teologias atuais, sobretudo aquelas que afirmam que quem crê não fica doente, que quem crê não passa por dificuldade, que quem crê tem prosperidade, que quem crê tem vida abençoada, é desmentida de maneira clara aqui pelo apóstolo Paulo. Como é vida que vem de Deus, ela traz todo tipo de situação. Encontramos no versículo 3 justamente essa ideia. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Ora, espere um pouco. Alegrar-se na esperança de participar da glória de Deus, tudo bem. Mas alegrar-se por sofrer? Como assim? Quem se alegra com isso? Provavelmente ninguém se alegra em sofrer, mas é preciso perceber aqui que os sofrimentos fazem parte da vida daquele que crê. Paulo tem em vista aqui o sofrimento por causa do Evangelho, da mesma maneira que o próprio Jesus sofreu. E por isso, aquele que é seguidor de Jesus não pode passar ileso ao que o Mestre sofreu. Se o próprio Jesus, sendo fiel a Deus em tudo, obedecendo a tudo aquilo que Deus esperava dele, sofreu, por que aqueles que são seguidores seriam diferentes? O seguidor jamais será superior ao seu mestre. Por outro lado, não se deve pensar aqui em um Deus que se alegra com o nosso sofrimento. Não. O sofrimento é parte da vida de todo ser humano e não é diferente para aquele que crê. Mas há uma diferença. O sofrimento daquele que crê e está comprometido com Deus e que foi aceito por Deus, apesar de ser inaceitável e que agora vive vida na graça, tem um objetivo, e um objetivo específico: criar a perseverança, criar a paciência. O sofrimento produz paciência, e a paciência é a capacidade de saber que esse sofrimento não será permanente
e ao mesmo tempo adquirir a capacidade de se manter firme tendo essa consciência. Por isso eu usei as duas palavras, perseverança, que dá a ideia de manter-se firme, e paciência, que dá a ideia de saber que o sofrimento não é permanente, mas que ele é passageiro. E se os sofrimentos produzem a paciência, por sua vez, traz a aprovação de Deus. E estamos agora no versículo 4. A expressão aprovação de Deus, que aparece aí no versículo 4, é de difícil tradução. A ideia por trás dessa palavra é o cenário de você colocar o ouro sobre um cadinho, um recipiente que resista a altas temperaturas, ligar um maçarico para depurar esse ouro, fazendo com que ele se torne líquido, e quando ele se torna líquido, toda a impureza sobe, fica na superfície do ouro já derretido, e aí então há o processo de depurar, de limpar aquelas impurezas, e fica então apenas o ouro puro. Esse é o significado dessa expressão aprovação de Deus, que em outra tradução aparece como sendo experiência. Veja que nem a palavra experiência e nem a expressão aprovação de Deus dão conta do significado dessa palavra. É esse ato de ser depurado de tudo aquilo que não agrada a Deus quando somos pacientes. Assim, se os sofrimentos produzem a paciência produz essa realidade de sermos depurados de tudo que não agrada a Deus, tendo a sua aprovação. E perceba que isso é um processo, ou seja, não acontece da noite para o dia, não é algo apressado. Podemos até usar aqui a expressão já consagrada que diz: o apressado não faz o bolo crescer com a sua pressa. A mesma coisa acontece na vida cristã. O sofrimento produz a paciência e a paciência produz ou traz a aprovação de Deus na medida em que somos depurados daquilo que não o agrada, e isso faz parte de um processo que Deus vai fazendo na vida do que crê. Tudo no tempo de Deus, tudo no seu devido tempo. E Paulo vai mais longe e diz que a aprovação de Deus também produz algo. A aprovação de Deus traz esperança. Depois de depurados, o que sobra é a esperança de que Deus cumpre a sua palavra. É Ele quem garante que nos salvará, mesmo sem que haja méritos em nós. E perceba agora como faz mais sentido a expressão que tínhamos usado. Como é vida que vem de Deus, ela traz todo tipo de situação. Vem o sofrimento, que produz a paciência, que produz a aprovação de Deus e que cria a esperança. E Paulo afirma que essa esperança não decepciona. Mesmo passando por sofrimento, sendo depurado pelas experiências nem sempre boas da vida, não ficamos decepcionados com Deus, porque Ele derramou seu amor no nosso coração, ou seja, com a presença do Espírito Santo em nós, sabemos do amor de Deus e continuamos firmes, independente da situação. O próprio Paulo diz isso de uma outra forma ao escrever aos Filipenses. No capítulo 4 ele afirma: aprendi a estar satisfeito com o que tenho, sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. A força que Deus dava a Paulo
e que dá a cada um de nós que somos seguidores de Jesus é a presença do seu Espírito, a presença do Espírito Santo em nós. É Ele quem nos capacita e nos fortalece, transformando o nosso sofrimento em paciência, a nossa paciência em aprovação de Deus e a aprovação de Deus em esperança. É Ele quem nos assiste na nossa tribulação. É Ele quem nos fortalece para que vençamos todas as etapas, independente de qual seja a nossa situação. Por isso continuamos firmes, não por causa da nossa fidelidade, não por causa da nossa obediência, mas por sermos fortalecidos pelo próprio Espírito Santo que habita em nós. Tudo isso começa com a mesma coisa: Deus nos aceitando. Aquilo que nós vimos no versículo 1 desse capítulo 5 de Romanos. O Criador salvando a criatura por meio do amor, gerando nele a fé e criando nele a esperança. Nesse domingo, que celebramos o domingo da Trindade, tenhamos essa consciência. Deus, o Pai, nos aceita. Deus, o Filho, promove a paz de cada um de nós com o Deus Pai. Deus, o Espírito Santo, continua nos conduzindo, está conosco e nos guia numa vida pela graça. Que nesse domingo em que celebramos o domingo da Trindade, isso fique evidente nas nossas vidas, na vida da nossa comunidade de fé. Deus nos abençoe. Amém.